da palavra de Deus, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga: ainda que morra, viverá. Diga assim: ainda que morra, viverá. Irmãos, eu refletindo, na situação que está o nosso país hoje, a nossa vida e muitas lutas que a gente vem enfrentando, que a gente enfrentou, pela compra desse prédio, pelos desafios. E na maioria das vezes, muita gente dizia: o apóstolo nunca vai conseguir isso. Isso nunca vai acontecer, E hoje, a gente vê que quando a gente tem um sonho e a gente tem uma visão, nunca você consegue receber algo sem passar por lutas, por dificuldades. E quanto maior é o seu sonho, maior é o seu desafio, maior Deus vai colocar uma luta para você, uma dificuldade para você vencer. Não adianta, não existe servo de Deus que nunca passou pelo deserto. Não existe. Queridos, eu sempre falo isso. A caminhada do povo de Deus no deserto é hoje a mesma coisa que a gente passa no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, não existe caminhada com Deus sem deserto, sem Faraó, entendeu? Sem o diabo se levantar, sem pessoas virem para cima e rir dos teus sonhos muitas vezes e desconfiar que você nunca vai conseguir aquilo e dizer: olha, isso é apenas um sonhador, uma sonhadora. E engraçado que sábado, o pastor Júnior teve de folga, e sempre quando ele tem folga, ele liga para mim. Ele trabalha em duas clínicas, 2 hospitais diferentes, e é muito complicado. Quando ele está de folga num, ele está trabalhando no outro, e é muito difícil, às vezes, ele poder ter um dia que ele não trabalhe em nenhum dos dois. E quando isso acontece, ele passa o dia comigo, Ele sempre me diz: comando, eu posso ir aí com o senhor, posso ficar com o senhor, e a gente passa o dia junto. E a gente, nesse dia, teve que ir na casa do seu Saulo, e a gente estava conversando, justamente eles não sabiam sobre algo, que eu tinha preparado para pregar hoje, que é justamente em cima dessa passagem da morte de Lázaro. E eu quero que você ouça isso, que quando a gente fala em morte e ressurreição, a gente pensa: o pastor vai já falar de Jesus, da morte de Jesus. Não, eu quero falar sobre outra coisa, que com certeza o Espírito Santo vai tocar em você essa noite. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11, versículo 1. Eu queria ler rapidamente esse trecho. Versículo 1, João 11, 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, estava Jesus, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava.
Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeçará, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. E disseram-lhe, então Jesus, versículo 14, disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou depressa e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era ele uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o. E deixando ir, muitos, pois,
dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Peço que o pastor Valdo ligue isso aqui para mim, por favor. Não está ligado. Irmãos, eu quero me fixar aquilo que Deus falou no meu coração. Veja que aqui, por que os discípulos não queriam ir lá com Lázaro? Porque ele já estava morto. E eles disseram: Senhor, adianta tu te arriscar de novo? Queriam te matar lá. Tu vieste embora de lá porque queriam te apedrejar, te matar. Ele já está morto, para que tu vai te arriscar? E o Tomé ainda falou, ele quer morrer, ainda quer levar a gente para a morte com ele. Né? Quando chegou lá, Maria nem foi ver Jesus, porque ela pensava, tarde demais, já morreu. O que tem para se fazer? Já morreu. Né? E Jesus falou para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu sei, Senhor, que nos últimos dias, na ressurreição dos mortos, ele vai, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu crês nisso? Ela creio, saiu correndo, chamou Maria. Maria veio, falou a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, só teria curado ele. Jesus diz: me mostra. E a Bíblia diz que Jesus chorou poucas vezes, 2 vezes na Bíblia, mais ou menos, é o que se fala isso, né? E uns disseram: olha, vê como ele gosta dele. E outros: agora que ele vai chorar, porque se ele tem tanto poder, deu vista aos cegos e tudo, porque ele não podia não deixado Lázaro morrer, né? Vindo aqui antes dele morrer, porque agora já se acabou. E quando Jesus pediu para tirar a pedra do túmulo, o que a própria Marta falou? Senhor, já está morto 4 dias, já fede. E Jesus olhou para ela e disse: não te disse eu que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Diga assim comigo: se eu crer, eu virei a glória de Deus. Repita de novo agora com fé: se eu crer, eu verei a glória de Deus. O que está morto na sua vida? Seu casamento? Sua saúde? O que está morto na sua vida hoje e que você acha que não tem mais solução? Suas finanças? Você acha que não consegue se libertar dos vícios? Você acha que nunca vai ter condições de ter um trabalho digno porque você já não tem mais idade para o mercado de trabalho? O que está morto na sua vida hoje? Você está desenganado com uma enfermidade que o médico disse que você não tem cura? O que está morto na sua vida hoje? E é por isso que você está triste? É por isso que você parou de sonhar? Nunca ninguém vai casar comigo. Nunca vou ter a casa dos meus sonhos. O que está morto na sua vida hoje? Há um pássaro mitológico chamado fênix. Diz a lenda que esse pássaro, ele ressurge das cinzas. Ele pega fogo, vira cinza, e quando todos pensam que ele morreu, que ele está morto, ele ressurge mais bonito de novo e mais forte. Queridos, eu creio que essa lenda, esse pássaro, é o Filho de Deus. É todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
E eu quero provar essa noite que não interessa o que está morto na sua vida. O Deus que você diz que serve diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que morras, viverás. Crês nisso? Para que aconteça uma ressurreição, você tem que tirar a pedra. O que é a pedra? É tudo aquilo que você pode fazer e que Deus não vai fazer por você. Eu quero ser médico. Deus quer te colocar lá, mas Ele não vai te colocar se você não estudar, se preparar. Ele não vai estudar por você. Isso é tirar a pedra. Eu queria trabalhar nessa empresa. Deus quer te colocar lá, mas se você não colocar o seu currículo lá e se preparar para estar ali, você nunca vai entrar. Eu quero me casar. Você está preparando para ser uma boa esposa? Você está preparado para ser um bom marido? A pedra é tudo aquilo que você pode fazer, que Deus não vai fazer por você. E o que Jesus falou? Tirai a pedra, porque o morto não podia fazer isso. Agora eu pergunto a vocês, qual é a diferença de uma pessoa morta para uma pedra? Nenhuma. Nenhuma. O morto não tem mais vida e a pedra também não. Então, se Jesus levantou o morto, Ele não podia dizer: pedra, levanta, sai desse buraco, dessa caverna e vai para as profundezas do oceano. Podia fazer, mas Ele não fez, porque tudo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Eu quero ter discípulo, eu quero formar minha célula. Se você não for lá pregar, se você não orar, se você não se esforçar, você nunca vai ter. Eu quero melhorar de vida, ter um salário melhor, um trabalho. Mas se você continuar plantando igual o que você sempre fez, você vai ganhar o que você sempre ganhou. Então, quando tirou a pedra, Jesus ficou livre para ressuscitar o morto. Quando você tira a pedra, você tira o empecilho, você tira a desconfiança, você tira aquilo que está impedindo Deus de operar, Ele fica livre para fazer o milagre, que é ressuscitar teus sonhos, ressuscitar teus desejos, ressuscitar tua alegria, tua paz. Ele fica livre. E veja, depois que a pedra foi tirada, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele que estava morto veio com seus pés e suas mãos atadas. Ele estava mumificado, que era costume. Queridos, o judeu, ele não usa caixão para enterrar seus mortos. Ele enfaixa, ele perfuma, ele mumifica e depois enterra. Eles não usam caixão. E o Lázaro, no caso do Lázaro, ele estava numa sepultura de rico, que mostra que ele tinha condição financeira. E todo, independente dessa condição, ele não pôde ter cura. Então, é o mesmo tipo de cova que Jesus foi sepultado. E preste atenção, ele ressuscitou, sim, mas ele ainda estava com os pés e com as mãos atadas. E assim se encontra muita gente na igreja, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vem para os cultos, até dizima, oferta, diz que é servo de Deus, mas não acredita que Deus possa dar o melhor dessa terra para ele, para ela.
não acredita no melhor de Deus, enterrou sonhos. É uma pessoa que não se empolga mais, que perdeu o brilho nos olhos. Tudo que vier para mim está bom. Cadê aquele sonho que você tinha? Está morto. Você está amarrado. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem aquele Deus que venceu a morte. Mas, irmão, isso é incrível. Muitos aqui não têm ideia do que é estar aqui, nesse púlpito. Mas a gente tem uma experiência espiritual. E você quer ver uma coisa que tem uma resistência muito grande? Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, se você tem 3 filhos, Deus é poderoso para te dar um quarto para cada filho na tua casa. Deus é poderoso para fazer você ter o seu quarto de casal e um quarto para cada filho. Você ter uma garagem. E tem gente que franze logo a testa e diz, pastor, não me conhece, sou muito pobre. A minha casa é um compartimento de 5x5 ou 4x4 que é dividido por um lençol. Eu jamais posso ter isso. Quando isso acontece, você, como imagina em sua alma, se ele é você, está impedindo Deus de operar. Você precisa tirar essa pedra. Você precisa entender que agora você é filho de Deus, filha de Deus. E que o melhor dessa terra, ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz, é seu direito, é sua herança. Ah, amém. Eu posso ouvir um amém? Agora eu estou na igreja certa. Queridos, então, uma das coisas que mais o diabo guerreia é para matar os nossos sonhos, para matar a nossa esperança, matar a nossa paz, a nossa alegria. Quantas pessoas aqui têm um grande potencial, eram sonhadores, avivalistas, ganhadores de almas, eram os melhores no seu trabalho. Hoje são pessoas que pensam assim, qualquer coisa para mim está bom. O que Deus mandar está bom. Por quê? O que aconteceu com você? Você deixou o diabo matar os teus sonhos. Mas por que isso acontece? Porque muitos não entendem que quando você... Por que tem gente que não gosta de sonhar? Porque é muito mais cômodo, entre aspas, no pensamento de muitos, é ficar esquentando a cadeira, sem pensar em nada, sem sonhar com nada. Tá bom meu trabalho do jeito que tá bom o salário que eu ganho, pelo menos nessas Coca-Cola, mas me sustenta, tá bom. Porque quando você começa a sonhar, também o império das trevas vai se levantar contra você. E é por isso que eu digo, quanto maior é o seu sonho, maior será o seu desafio, a sua luta. Maior será a sua luta. Eu estava vendo aquele filme que todo mundo, a história, vendo a história verdadeira da Coração Valente, que o Mel Gibson fez, o papel do William Wallace, pela libertação da Escócia. E um dos maiores os maiores opositores dele foram os príncipes da Escócia, porque a Inglaterra vinha e oferecia terras, prometia um monte de coisa, E tinha um príncipe que a Inglaterra disse, olha, se tu me entregar
o Wallace, a gente te consagra rei daqui, tu vai ficar debaixo do nosso império. E ele foi lá e traiu William Wallace. Traiu. E o que aconteceu com ele? Quando a Inglaterra matou o Wallace e venceu aquele exército que estava com ele, deu um chute nele, não colocou o reinado e botou um prêmio de 50 mil marcos de ouro pela cabeça dele. E ele não teve mais palácio, não teve terra, ele teve que se refugiar pelas florestas da Irlanda. E naquele momento, refletindo, ele percebeu, eu ajudei a matar o homem mais honrado do nosso país. O homem que queria nos levar à liberdade. Ao de Bruce, né? E ele começou a guerrear, levou pau na primeira batalha, levou pau na segunda batalha, pau na terceira batalha, na quarta, na quinta. E ele chegou a uma maneira que começaram as mulheres, você está tornando todas as mulheres da Irlanda viúva. Libere os nossos homens, pare com esse negócio de liberdade. E ele chegou a morrer, desacreditar. E ele chegou com aqueles homens e disse: eu não quero mais que vocês me sigam. Eu quero que vocês enterrem as suas espadas. Eu quero que vocês voltem para as suas casas e levem uma vida normal. E ele partiu sozinho. E a Inglaterra dobrou o prêmio pela cabeça dele. E logo, os próprios homens que estavam com ele começaram a caçar ele. E ele levou uma flechada, ficou vários dias mal, numa caverna. E uma família, de uma mulher viúva, que o marido dela tinha morrido por ele. Os filhos encontraram ele jogado à beira da morte, numa montanha congelada. E um dos meninos, que era revoltado porque dizia que ele era culpado por ter matado o pai dele, queria entregar ele, e aquela mulher disse: jamais, ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Este homem é digno. Ele quer trazer liberdade para o nosso país. Seu pai, e não foi ele que matou seu pai que deu a vida voluntariamente por este sonho. E nós vamos protegê-lo. E aquela mulher, com 2 crianças e um rapaz, que nem era de maior ainda, puxaram aquele homem semi-morto, e ela cuidou dele por vários dias. Vários dias. E ele ensinou aquele rapaz a lutar com armas, e foi se recuperando, e até que alguém viu ele naquela casa. E vários homens vieram atrás dele. E é com aquela família, de 2 adolescentes, um rapaz e uma mulher, e eles venceram todos aqueles homens. E foram correndo para a floresta. Eu fiquei muito emocionado com essa história, porque quando ele chegou lá naquela floresta, uns homens cercaram eles, bem armados, guerreiros, e ele com capuz, ainda mancando, meio ferido. Aqueles homens falaram:
Da onde vocês são? O que vocês estão fazendo aqui? E aquela mulher falou: nós estamos protegendo o nosso rei. Que rei? O rei da Inglaterra? Não. O rei da Irlanda. De Bruce. Ele disse: De Bruce está vivo? Nós pensávamos que ele estava morto. É aí que eu quero entrar na história. Talvez você entrou aqui essa noite pensando que você está morto. Seus sonhos estão mortos. Sua saúde está morta. Seu casamento. Aquele homem tirou o capuz e quando aquele guerreiros no cavalo viram aquele homem, todos se ajoelharam, desceram, se ajoelharam: é o nosso rei. E um gritou lá de cima da árvore: o rei está vivo. O rei está vivo. E uma multidão incontável de homens que deixaram suas famílias apareceram ali, todos prontos para a guerra, e disseram: nós nunca voltamos para casa, nós nunca enterramos a nossa espada, mas nós passamos todo esse tempo nessa floresta, nos preparando para um dia que o Senhor voltasse, a gente lutasse e conseguisse a nossa liberdade. E quando aquele homem apareceu na frente do exército inglês, eles viram um fantasma, porque todos pensavam que ele estava morto. Todos pensavam que ele estava morto. E eles tiveram uma vitória redundante. Envergonharam a Inglaterra e declararam a liberdade, a independência do seu país. Porque um homem morto decidiu reviver. Queridos, Jesus falou aqui no livro de Marcos, veja comigo aqui, capítulo 8, diz assim, versículo 31, o Filho do Homem, então ele começou a ensiná-los, e disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: aparta-te de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a sua alma. Amém? E aqui em João capítulo 12, versículo 24, também Jesus falou: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito
fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que isso quer dizer, irmãos? Quando Jesus te diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, o que significa isso? Está falando de morte, mas não da morte do corpo, mas da morte do eu, da morte do egoísmo, da morte da nossa vida, de só querer pensar em nós, egoisticamente. E Jesus falou assim, olha, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, para que outros vivam, para que outros possam conhecer a palavra, para que outros possam viver com Deus e ser abençoado, vai ficar ele só. A sua vida não vai valer de nada. Cadê os jovens aqui? Me citem um cantor de 250 anos atrás. Alguém sabe? Os mais velhos sabem. E vocês conhecem Pedro, que tem mais de 2000 anos. Vocês conhecem Paulo. Por quê? Qual é a diferença? Porque esses plantaram algo eterno. Esses morreram por uma causa justa. E a sua história, a sua oferta está viva até hoje. Por que você tem lutado? Por que você desistiu de sonhar? Talvez você seja igual a esse rei morto, que parecia estar morto. Todo mundo achava que ele estava morto. Por quê? Porque tinham ferido ele, porque ele tinha liberado seus homens, porque ele tinha mandado seus homens enterrarem as suas espadas, porque nem ele acreditava mais no sonho dele, do seu país livre. Quantas pessoas aqui estão com as suas espadas enterradas? Seus sonhos enterrados? Querido, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, antes de você ter o melhor de Deus, antes de Jesus ter a coroa de glória, ele teve a coroa de espinho. Antes de Josué e Caleb entrarem na terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto, sofrendo. Como diz o Cássio, uma vez eu vi, até engraçado, né? Porque quem dava o maná que veio do céu era Deus. Mas eu vi um irmão pregando no interior uma vez, ele disse assim, o povo ficou comendo 40 anos do pão que o diabo amassou. Você já pensou você passar 40 anos comendo a mesma coisa? Hein, irmão? Tem jovem aqui que às vezes come frango 3 vezes na semana, já reclama. Era, pai, de novo frango? De novo isso? A gente não murmura? Imagine alguém comendo aquele pão integral, para apenas manter a pessoa viva durante 40 anos. Chega a barriga do Sandro, está ali quase para explodir de tanto açaí. Irmão, hoje, tem muita gente morta aqui, mas você sabia,
nesses dias de tanta luta que eu passei, eu entendi isso. Muita gente pensou que eu tinha morrido. E Deus disse: te cala, te cala. E tem muita gente aqui que as pessoas pensam que você morreu. Que você morreu e seus sonhos se acabaram. Mas eu vou, para me falar de vida, eu tenho que falar de morte. Por quê? Se você não estiver disposto a morrer por algo, você jamais vai viver por isto. Vou repetir de novo, se você não estiver disposto a morrer por algo, você jamais vai viver por isto. Hoje, qualquer briguinha, você diz que vai largar sua família, então sua família já está derrotada. Porque você tem que decidir morrer por ela. Preste atenção. Eu vou falar algo aqui. O que muitos não entendem é que o Senhor não está falando de morte física. Ele está falando que para você ter o melhor de Deus e conquistar a terra prometida que o Senhor tem para você, você precisa morrer para o seu eu, para os seus desejos egoístas e viver a vida de Deus. E eu quero nesse momento falar sobre algumas pessoas e alguns exemplos na Bíblia. E eu quero que vocês me ajudem aqui, porque todas as vezes que eu falar, e todos pensavam que ele estava morto, ela estava morta. Você vai falar assim: Deus disse, está vivo. Amém? Toda vez que eu acabar aqui e disser, e quando todos pensavam que ele estava morto, ou ela estava morta, Deus disse, está vivo. Você vai falar, Deus disse, está vivo. Vamos lá? Primeiro personagem, José. José foi jogado numa cova pelos próprios irmãos, vendido como escravo, foi preso, 15 anos de xadrez injustamente na casa de Potifar. E quando seus irmãos e todo o seu pai e toda a sua família pensavam que ele estava morto, Deus disse, está vivo. Ele se levantou lá da cova, porque ele acreditou em Deus e não perdeu sua fé e se tornou o homem mais importante da terra. Quem está entendendo agora o que eu estou querendo dizer? Diga amém. Segundo exemplo, Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei pensou que ele estava morto. A Bíblia diz que ele passou a noite em claro. E quando o dia raiou, nem o sol nasceu, ele foi lá na frente. E todos pensavam que ele estava morto. Mas Deus disse... Daniel, filho do Deus vivo, por acaso teu Deus te salvou dos leões? Ele disse, ó rei Dário, vive para sempre. Ele fechou a boca dos leões e eu estou vivo. E Daniel foi governador no governo de 7 reis diferentes. 7 reinos perversos, que um dominou o outro, escravizou os povos, mas ele continuou sendo governo. Deus, ele não se mete em causas possíveis, ele só se mete em causas de morte impossíveis.
Enquanto você não está na cova, ele não vai te tirar de lá. Terceiro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor jogou esses três numa fornalha 7 vezes acesa, 7 vezes. Os homens que foram jogar eles na fornalha morreram. E quando todos pensavam que eles estavam mortos, está vivo. O rei viu, não joguei 3 homens, como tem 4 andando e nada chamuscado? E aqueles jovens também foram governantes em todos esses 7 impérios. Porque eles não desistiram dos sonhos de Deus na vida dele. Elias teve uma vitória estrondante contra os profetas de Baal. Ele mesmo, com as próprias mãos, matou cada um dos profetas. Ele fez o fogo acender sem fósforo, sem pólvora, sem fricção, sem nada. Um altar encharcado de água. Ele fez parar de chover por 3 anos. Mas ele ficou com medo da Jezabel e fugiu para o deserto. Porque a Jezabel disse que não passaria aquele dia sem ele estar morto. E todos pensaram que Elias morreu, mas Deus está vivo. Ele apareceu mais forte. Mais forte. E ungiu o novo rei de Israel. Amém? Jonas. Quando Jonas foi jogado no mar, e aquele grande peixe engoliu Jonas, todos pensaram que ele estava morto, mas Deus disse, Deus fez aquele peixe vomitar Jonas lá onde ele queria, em Nínive. Ele pregou para aquela cidade e toda aquela cidade se converteu e foi salva. Esther, ela invadiu a recâmara do rei e a punição por entrar na recâmara do rei sem ser convidada era a morte. Mas ela precisava arriscar, porque senão todo o seu povo ia morrer. E quando todos olharam e pensaram assim, essa menina está morta, Deus disse, e o rei levantou o cetro, e Esther salvou todo o seu povo da morte. E a Maria foi pega em adultério, todo o povo com pedras na mão. Para todo aquele povo ela estava morta, mas Deus disse, e ela saiu dali no meio daquele povo, seguindo a Jesus. Agora essa é federal, essa é forte. Sacode aí 3 que está aí perto de você e diz, essa é forte. Lá foram as mulheres levar perfume para o túmulo de Jesus. E o túmulo estava aberto. E ela disse, elas pensavam, ele está
morto. Mas Deus disse, e o anjo veio e disse: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Oh, glória a Deus! Agora eu quero falar de você. Porque você está procurando entre os mortos aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, ele levou o cativo, o cativeiro. Ele já pagou pela salvação do teu lar. Ele já se fez enfermo para você ser curado. Ele já se fez pobre para você ser próspero. Ele já restaurou o teu lar lá na cruz. Amém, irmão? Amém. Sacode e diz: esse é o nosso Deus. Queridos, agora eu quero que você me responda de novo. Deus disse: está vivo. Amém? Se o teu lar está morto, Deus disse. Se a tua saúde está morta, Deus disse. Se as tuas finanças estão mortas, Deus disse. Se a tua paz está morta, Deus disse. Se a tua alegria está morta, Deus disse. Deus, quando morreu na cruz, te deu vida. Mas sem luta não há vitória. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não tenha medo das lutas. Não tenha medo das dificuldades. Porque quando todo mundo acha que você está morto, Deus vai dizer: Lázaro, João, Maria, Felipe, José, Marta, Joana, vem para fora. E você pode estar aqui essa noite toda amarrado, enfaixado, pelos ressentimentos, pela dúvida. Mas Deus me mandou aqui essa noite para dizer para você que os teus sonhos ainda estão vivos. Que tudo que Ele conquistou na cruz para você ainda está vivo. Você só precisa se levantar como essas pessoas aqui se levantaram. Nem Jesus escapou dessa regra e você não vai escapar. Nem eu, nem você. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado quando fores atribulados e perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós. Porque essa é a lei e os profetas, e assim fizeram com todos os profetas que vieram antes de vocês. O diabo está bravo, está querendo matar teus sonhos, está te perseguindo. Olha aí para quem está do teu lado, presta atenção, diz aí para ele, presta atenção. Ele está assim? É porque a grande bênção que você está esperando do Senhor está próxima. Está próxima. Está próxima. Está próximo.
contrato desse prédio estourou dia 5 do mês passado. Dia 5. Mas semanas antes, Deus levantou um japonesinho, até menor que eu. Um gerente. Menor que eu. Nunca me conheceu nada. Mas quando ele comprou aquela briga, ele comprou. E no dia 5, no dia do vencimento do contrato, o dinheiro caiu 11 horas da noite na minha conta. 11 horas da noite. Esse templo já é nosso, em nome de Jesus. Porque quando você pensa que está morto, Deus diz, está vivo. Preste atenção, fique de pé comigo. Olhe para mim e diga assim, amém, eu não acabei. Olhe para mim, diga comigo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque Deus não está em primeiro lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar. Acima de tudo. Agora vamos transformar isso pessoal. Então diga assim comigo: eu decido me agradar do Senhor de todo o meu coração, e todas as coisas que eu desejo me será acrescentada. Quem crê, diga amém. Sacode quem está do teu lado e diga, ainda que morra. Ainda que morra. Não sei que tipo de aflição você está passando, que tipo de morte, seja na área familiar, financeira, pessoal, matrimonial, de trabalho, mas sacode aí a pessoa e diga, ainda que você morra, ainda que morra, viverás, viverás, viverás. Feche os olhos 1 minuto comigo, 1 minuto. E pense agora, que pedra você tem que tirar da sua vida? O que é que está impedindo Jesus de fazer o milagre? Qual é a idolatria, qual é a coisa que você está colocando, que está fechando o acesso de Jesus para ressuscitar o que está morto? Amém? Espírito Santo revela a cada um. Agora diga, eu tudo posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que aconteceu quando abre os olhos? Sabe o que aconteceu com Jesus quando ele morreu? Ele foi no inferno e tomou a chave do inferno. Sabe o que aconteceu com Jesus quando ele morreu na cruz? Ele tomou todo o poder e autoridade no céu e na terra. E sabe o que aconteceu quando ele ressuscitou? Ele recebeu o nome dado entre os homens, pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Amém? Amém? Creia, creia. Sabe o que está acontecendo? Você pensa que está morto. Não desista.
continue crendo, não importa a luta, se apegue nas promessas de Deus, como José se apegou, como Daniel se apegou, e orou 70 anos, para que o povo de Israel voltasse, como José, e José disse, eu sei que eu não vou voltar vivo, mas Deus vai ter misericórdia do nosso povo, e vai nos retornar à nossa terra, e quando isso acontecer, levo meus ossos com vocês. Sempre entrou morto, então agora ressuscite seus sonhos. Ressuscite seu casamento. Ressuscite a sua saúde em nome de Jesus. E diga, eu posso. Fale, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda de pé, abra comigo a Bíblia para finalizar. Romanos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para você ir para o céu, você precisa cumprir o que está em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 11, que é morrer com Cristo pelo batismo e ressuscitar com Ele para viver uma nova vida. Hoje você é nova criatura, você é o fênix, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que o Espírito Santo, que o Senhor possa ter ressuscitado teus sonhos esta noite. E muita gente vai dizer, eu estou vendo um fantasma. Eu estou vendo um fantasma. Pensei que esse caboclo estava morto. Pensei que ele estava sepultado. Estou vendo um fantasma. Amém? Deixa Deus, ressuscita com o Senhor agora. Ressuscita. Sacode aí, irmão, diz assim: o preço já foi pago pela minha vida e pela tua vida lá na cruz. Já foi pago. Já foi pago. Agrada-te do Senhor. Hoje, o Mateus 24 está se cumprindo. O amor de muitos está se esfriando. Muitos estão largando a Deus e se escandalizando com as coisas do mundo, do pecado. Mas também a Bíblia diz que uma multidão incontável de pessoas viriam até o Senhor, apaixonados por Jesus. Que eu e você possamos fazer parte desse povo. Desse povo. Queria dizer que eu amo a cada um que está aqui. Que o Senhor tem o melhor para nós. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração.